estoura a bomba na manchete, fica a malta indignada, malta esfola, o diabo a sete, depois vai saber e nada. Diz que o crime não compensa, toma coisa bem pensada. Pensa bem quem assim pensa, depois vai saber e nada. 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 O que se passa neste mundo, tentação é desgarrada na verdade. E no fundo depois vai saber e nada. A montanha pariu um rato, que história tão mal contada. Alarido e desacato, depois vai saber e nada. Como é que é? Ora viva! Boa noite! Boa noite, Bruninho! Boa noite aí em casa, sejam bem-vindos a mais um Depois Vai Saber e... Hoje a nossa convidada é a maior especialista em sono. É a professora doutora Teresa Paiva, uma pessoa capaz de nos manter toda uma noite acordada a falar sobre, imagine-se, sobre sono. Eu não sei como é com vocês, mas eu sofro um bocadinho de insónias e, portanto, começo por contar carneiros, mas depois aquilo dá-me fome, não é? Aliás, a mim qualquer coisinha me dá fome. De onde é que terá vindo, onde é que nasceu a mania de contar caprinos, gado caprino, para acabar com as insónias? Bruninho. Diz, Zezinho. Tu contas carneirinhos? Não, eu, no meu caso, para me deixar dormir, conto porquinhos da Índia. Mas tu és tarado, Bruninho. Um porquinho da Índia não consegue saltar uma cerca. Zé, passa por baixo. Também há quem use aqueles discos com sons para relaxar. Há discos de todo o género, com sons de mar, sons de rio, sons de chuva, sons de riacho, som de cascata. Eu aposto que não há um único incontinente que consiga relaxar ao ouvir aquilo, mas eu não consigo perceber como é que alguém pode relaxar com o barulho de água a correr. Salta em mim uma porteira, uma dona Odete. Ai, meu querido, fechem-me as torneiras. Assim começo a ouvir uma torneira a pingar, passo-me. Zé, há um som clássico, uma destas músicas, que é piano e sons de gaivotas. Eu andei umas noites a ouvir uns desses discos porque andava com insónias, mas não deu resultado e passei a noite às voltas na cama com gaivotas a gritar. Bom, no fundo eu não... No fundo eu não consegui relaxar. Não consegui relaxar porque passei a noite a proteger a cabeça, quer dizer, é instintivo. Eu ouço gaivotas e... protejo-me, até porque houve um dia que uma gaivota... Bom, vamos lá fazer. Eu, quando fui ver o Fernão Capelo Gaivota... O filme? Foste ao cinema? Fui ao cinema. Sabes como é que eu fui? Não. Fui com um oleado. Muito bem. Mas os piores são os discos para relaxar, imagine-se, com golfinhos e baleias a cantar. É isto que vamos ouvir. Dá-lhe lousada. Isto é suposto acalmar as pessoas, todo o tipo de pessoas, com exceção de pescadores de baleias, naturalmente. Que ouvem isto e o que é que têm? Vontade de ir à pesca. Eu acho ridículo, mas reconheço que não deve ser muito difícil cantar com um orifício na cabeça, não é? O John Lennon tentou, mas não conseguiu. E depois há esta questão fulcral, mas isto acalma alguém? Zé, a mim, o único ruído marinho que me acalma é o som de uma sapateira a levar com uma martelada. Por acaso, eu acho que estivemos a ouvir uma baleia... Esta que ouvimos, olha, esta, é chamada a baleia corcunda, porque é a baleia que canta melhor. Nosso Senhor, quando estava a desenhar as baleias, houve umas que caíram do estirador. Já lá vai, é a baleia corcunda. Vais compensar disso, mas vais cantar muito bem. Como és muito feia, foi o que fez ao Zé Cid. Desculpa, Cid. Não sou eu que escrevo isto. Nada. Vai daqui. Não, o Cid é conhecido pela sua grande voz, não é? O Cid é não é um conhecido. galã. O Cid é conhecido. É conhecido. Exatamente. O Cid é muito conhecido. Vai daqui um abraço para o Cid. É conhecido. O que é que as baleias estão a dizer, pá? Não faço a mínima ideia, Zé. Eu não percebo muito de mamíferos marinhos de grande porte.
Mas, na realidade, exatamente, eu acho que elas na realidade estão a dizer seu grande tanso, foste comprar o disco. E A verdade é que este tipo de discos são uma grande aldrabice. Quem é que nos garante que isto parecem ser baleias, não são na realidade dois tipos de bigode a cheirarem a cerveja e a comerem tramosos num estúdio numa cava em Tondela a imitar baleias? Não sabemos. Quem é que nos confirma? Ó, nós podemos gravar um disco de baleias. A verdade é que, eventualmente, isto pode nos dar uma boa noite de sono, não é? Bom, vamos saltar esta à frente por motivos de voltarmos a ter trabalho. Não convém cascarmos no patrão. certo, Zé, eu fiquei fascinado com aquelas pessoas, como, por exemplo, o nosso presidente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que lhe basta dormirem 3 horinhas por noite e aquilo já está. E depois, melhor, durante essas 3 horas, aproveita e sonha que está a ler livros. Será que o professor Marcelo tem sonhos úmidos? Não sei, Zé, ele já quando está acordado passa tanto tempo a dar beijinhos em pessoas que depois, quando está a dormir, não sei se vai estar a insistir nessa mesma tecla. E tu, Bruninho, tens sonhos úmidos? Devo dizer que sim, Zezinho, sim. Quando faço xixi na cama. Sim, vai ter que fazer um registro de som. Aqui abaixo? Sinto-me o Ronaldo a fazer as análises para ver se pode assinar. Isto dá um bocadinho de sono logo esta preparação. Pois, exatamente. Oh, professora, não quer fazer companhia, pois não? Não, eu... Ficámos a conversar. Não. Senão você não dorme. A convidada desta semana formou-se em Neurologia, numa altura em que as mulheres quase não iam à escola, dedicou-se ao estudo do sono quando toda a gente parecia dormir sobre o assunto. E pelo meio ainda teve tempo de ser uma mulher extraordinária, tem 3 filhas. Senhoras e senhores, é uma honra receber a reverendíssima professora doutora Teresa Paiva! Viva! Teresa Paiva! Ora, viva! Olá, Boa noite! boa noite. Como é que está a minha amiga Teresa? Bem, Professora, vamos já direto ao assunto. Este rótulo de ser a maior especialista do sono, uma espécie de Nobel, posso ser a magra, menina, a professora é o nosso Nobel do sono. É a maior especialista. não, Nobel é outra coisa, mas pronto. Mas gosta de ser aquilo que o estatuto lhe trouxe. Como é que vive com o seu estatuto? Bem, quer dizer... O que é que quer que lhe diga? Eu não sou assim muito autoelogiadora, não é? Portanto, pronto... Quer dizer, tenho mais idade que os outros, não é? Portanto, também Sabe mais, não é? isso ajuda, às vezes, a ter mais coisas. Como é É que só lhe isso. nasce esta, naturalmente, a paixão pela medicina, mas quando é que... Conte-nos a história de como é que começa a estudar o sono. Então, aquilo foi assim. Apareceram 2 doentes no hospital. Isto há muitos Era anos neurologista, atrás. não é? Era neurologista. Há muitos anos atrás, na década de 80, apareceram 2 doentes no hospital com a apneia do sono. Um que tinha tido a apneia no próprio hospital, portanto foi salvo por causa disso, teve uma paragem cardíaca, e o outro apareceu-me em consulta. E ninguém sabia tratar de apneias do sono, portanto eu tive que estudar aquilo. E depois eu estava com uma série de engenheiros, o professor Leitão, o professor Agostinho Rosa, etc., o Rogério Largo, a fazer um sistema para monitorizar os comas. Eles eram todos do técnico, eram engenheiros, e naquela altura era uma mesa assim do tamanho desta. Um computador. Sim, que tinha uma data de equipamentos para a gente monitorizar o coma, coma, porque era... E aquilo tinha rodas, foram os funcionários do hospital que me a fizeram, estava perfeita, e eu tinha que levar do piso 7 para o piso 9.
E nessa ida, na primeira vez tive uma ciática e na segunda vez também, e achei que não podia continuar com aquilo, porque ia ter ciáticas. Era eu que tinha que transportar aquilo, nós não tínhamos quem fizesse, claro. não é? E, portanto, passámos para o sono. Essa foi a... porque é exatamente a Portanto, mesma uma coisa. ciática para estudar o coma desenvolveu-lhe o apetite pelo O sono. sono, exatamente, está a ver. A ciática impediu-me de estudar o coma e virou-me para o sono. Foi mesmo bom. Foi Ainda bom, bem que foi a bom. virou para o sono. Na cama a professora faz a conchinha grande ou a conchinha pequena? Eu acho que faço a conchinha grande. Muito bem. Vamos ao início da percepção que a ciência teve do sono. E falou-me e ensinou-me um tal nome que eu nunca tinha ouvido, as bactérias azuis. Consegue aqui sucintamente explicar o que são as bactérias azuis e o que é que elas trouxeram à nossa percepção enquanto seres humanos e enquanto seres vivos há milhões de anos Eu atrás? acho que isso é muito importante, porque no início da vida na Terra não havia nada, havia assim umas pocinhas de água da Terra. E uns restaurantes muito manhosos também. E havia as primeiras formas de vida, que eram umas bactérias, chamadas bactérias azuis, ou cianobactérias, que ainda não tinham exatamente as características das bactérias atuais. E elas começaram, de certa forma, a perceber que, quando se multiplicavam durante o dia, havia aquilo que se chama mitoses, quer dizer, a multiplicação corria mal e, portanto, elas não se reproduziam. E então passaram a multiplicar-se de noite. E portanto, logo no início da vida na Terra, há quer dizer, os seres vivos descobrem um ritmo biológico que resulta de uma adaptação ao viverem na Terra e à alternância do dia e da noite. São os ritmos Que é o circadianos. ritmo circadiano. E, portanto, isso depois foi transmitido para outras formas de vida, para as plantas. As plantas têm ritmos circadianos muito sofisticados. Não têm... As plantas não precisam da noite. Aliás, elas à noite não querem, só descansam, não é? Sim, mas Já as bactérias azuis pintam um clima. As bactérias azuis pintam o clima, mas durante a noite as plantas usam os ritmos circadianos para lançar perfumes, para abrir as folhas, fechar as folhas. À noite muitas delas mudam a posição das folhas, etc. Portanto, os ritmos circadianos das plantas são muito sofisticados. E depois os animais, de certa forma, aprenderam, quer dizer, eu acho que isto é um conhecimento que vem de uns para os outros e nós, animais, aprendemos com elas. Foi-nos transmitido alguma daquelas coisas. E, efetivamente, nós hoje em dia, humanos, que existimos apenas há 300 mil anos, mais ou menos, temos os mesmos ritmos, os mesmos genes, digamos, circadianos, ou genes relógio, que é como se chama, que tem a mosca da fruta. Eu vi logo. Portanto, Eu vi logo. Ó, Bruninho. O professor O professor Marcelo não tem o gene da mosca da fruta. Porque o professor Marcelo está mais para a melga da comporta. Bom, Bruninho, o teu sono é pesado como uma pedra ou leve como uma pena? Pesado como uma pedra ou leve... Não, eu diria que o meu sono, olha, é pesado como uma pena e leve como uma pedra. Tão bonito. Não é? Que bonito. Que bonito. Poema. E a professora, que sono tem? é como o dele. É? É leve como uma pedra e pesado como uma pena? Quer dizer, todos nós, se dormimos bem, temos um sono que é leve como uma pena e pesado como uma pedra. Porque temos fases de sono muito profundo, em que, para nos acordar, é preciso um grande abanão ou uma circunstância especial, e outras em que acordamos facilmente. E temos uma fase de sono REM,
em que o sono é simultaneamente muito profundo e muito superficial. É um paradoxo. Portanto, podemos definir o nosso sono. Diga-nos em quantas fases, assim, Tuco? Atualmente consideram-se 4 fases de sono e uma de vigília, porque a vigília faz parte do sono. Isso é um mito, as pessoas acharem que quando dormem não acordam, têm que acordar. Se não acordassem, eu costumo dizer que já tínhamos sido comidos por um bicho qualquer. Na caverna? Na alegoria? Exatamente. Na alegoria da caverna na teríamos... alegoria da caverna. Há quem goste de ser comido na alegria da caverna também, mas é sobre precisamente a nossa capacidade técnica de analisar o sono que vos vou confessar que às vezes tenho dificuldades em adormecer. Não que tenha a consciência pesada, porque eu cumpro com todos os trabalhos de casa, faço todos os recados à minha patroa, dou todos os beijinhos às minhas filhas e de quando em vez auxilio umas velhinhas a atravessar uma estrada, a saírem dentro de um poço e até trato bem os animais. Já ajudei até a tirar um gatinho de uma árvore, com o Bruninho. Estávamos em Campo de Ourique, foi semana passada. Foi, e era achámos, assim mesmo. Bombeiros não, estamos cá nós, para quê bombeiros? Bombeiros não, Tem estamos mais que cá. fazer. Regra geral, sou bom menino, mas o sono dos justos nem sempre aparece. Por isso coloquei-me nas mãos da professora e da sua equipa para um exame de sono e o resultado, caríssimos amigos, foi este. Vou fazer uma claquete a macho. Foi, não foi? Gostaste da minha claquete? Peço imensa desculpa de estar aqui com esta gente toda. Não me leva a mal. Mas ficámos com a sensação que eventualmente não saberia o texto de cor. Na cena em que a Brígida Vaz chega à barca, diz... Não sei. Ora viva. Pronto, está bom. Estou. Então, você vai ter que fazer um registro de sono. Muito bem. Durante o sono, você vai fazer uma viagem. E essa viagem é feita pela sua cabeça, portanto, pelo seu cérebro, pelo seu corpo, pelos seus músculos, pelo seu coração, com umas coisas que se põem na cabeça e que vão determinar como é que é a viagem. Vou antecipadamente avisá-la que vai ter leituras anómalas, porque, do ponto de vista elétrico, eu estou bastante avariado. Estes elétrodos aqui, está a ver, são elétrodos de ouro. Isto é ouro. Obrigado. Está a ver, você só merece ouro, não é? Isto está ligado a um equipamento que está no outro lado e isto faz uma pré-amplificação. Antigamente, nós, quando fazíamos um registro de sono, registávamos em papel. Percebe? A gente não podia nem ter falta de tinta, porque se tivesse falta de tinta de chuca, se o papel falhasse ou se dobrasse mal, era uma desgraça. Você está ótimo. Teve ótimo até às 3 da manhã, depois chegámos sentindo. Pois, não podia acontecer. Pois o paciente está deitadinho e está a ser filmado. Está a ser filmado, sim. O filme é muito importante por causa dos comportamentos. E durante a noite há a possibilidade de haver muitos comportamentos anormais. Pois há, professora. Os dois? Aqui abaixo? Sinto-me um Ronaldo a fazer as análises para ver se pode assinar. A Sofia agora está-lhe a pôr, está-lhe a limpar, tirar, digamos, a gordura que tem no couro cabeludo para depois lhe pôr os elétrodos, muito percebe? Bem. Isto dá um bocadinho de sono logo esta preparação. Pois, exatamente, dá logo sono. Você já está a mulheres a mexerem na cabeça, eu adormeço logo. Oh, professora, não me quer fazer companhia, pois não? Não, eu ficámos a conversar. Não, senão você não dorme. Professora, Então, muito obrigado. durma bem, a gente encontra-se amanhã de manhã. Muito obrigado. Nada. Antes de nos debruçarmos sobre o exame de sono, o deus grego do sono era o Hipnos e o deus dos sonhos era o Morfeu.
os sonhos são assim como uma espécie de irmãos gêmeos, os sonhos e os sonos, que andam juntos. Que relação há entre um sonho e um sono? Quer dizer, os sonhos são uma forma de... quer dizer, na minha perspectiva, os sonhos têm duas funções fundamentais. Uma é garantir-nos a sobrevivência e a outra é garantir a nossa identidade de espécie. Como assim? É que nós todos sonhamos mais ou menos com as mesmas coisas e de uma forma relativamente parecida. Portanto, quer dizer, você provavelmente vai sonhar mais ou que está a correr, ou que está a falar, ou que está a interagir com alguém, ou que está a perder qualquer coisa, ou que não consegue fazer. Quer dizer, todas as pessoas têm mais ou menos sonhos razoavelmente parecidos. E isso pensa-se que pode ser uma marca para nós sabermos que somos humanos. Portanto, nós a dormir, no fundo, somos todos primos, percebe? Há pouca coisa que nos distancia uns dos outros. Exatamente. Quer dizer, os pobres dormem sempre piores que os ricos, mas... Depende. Não, dormem piores que os ricos. As questões financeiras e sociais determinam a qualidade do sono? Quer dizer, as questões financeiras e sociais, se você for para os índios que vivem no meio de uma coisa e do mato e que... Adoro. Esses, se calhar, dormem bem, não é? E não são ricos. Mas se comparar as pessoas dos bairros sociais mais pobres, com mais violência, mais barulho, mais precariedade, mais possibilidade de vulnerabilidade... Aí vamos ter aí indicadores de sono. vamos ter piores indicadores de sono. Voltando aqui às consequências e aos principais desequilíbrios que há com uma noite mal dormida. Com a idade vamos aprendendo que uma noite mal dormida se paga durante o resto da semana. Quando somos novos, somos super-heróis. Isto também se vai afinando? A nossa capacidade de descansar afina-se com o tempo ou desafina-se? Quer dizer, é uma resposta que não é fácil, não é sim nem não. Que é, por um lado, com o tempo, as pessoas têm maior probabilidade de desenvolver mais problemas de sono. Os problemas de sono aumentam com a idade. Por outro lado, é certo que, em relação com a privação de sono, as pessoas mais velhas aguentam mais a privação de sono que as pessoas mais novas. Portanto, há uma dualidade na resposta. É difícil responder-lhe sim ou não. E o sono das crianças, que tantas vezes damos pouca importância, sendo que agora a questão dos ecrãs, e todas as crianças vivem, antigamente tínhamos a televisão, começou por ser a preto e branco e depois colocava-se um filtro para ter cor e depois passou a ter cor, mas agora as televisões estão em todo lado, os ecrãs estão em todo lado. Essa influência dos ecrãs na vida das crianças e nos seus ritmos circadianos e de sono faz-se sentir, professora? É muito negativa, quer dizer, as coisas todas também são boas e más, não é? É bom que haja tecnologia, claro. A tecnologia é uma coisa boa, não é... Não, o grande problema é o abuso da tecnologia, como é o abuso de qualquer outra coisa, da comida, do álcool, disto, daquilo. E, efetivamente, o problema atual é que muita da tecnologia está feita para viciar as pessoas. E quando vicia as pessoas, quer dizer, os mecanismos de viciação, não é? O que o tornar estímulo, um vício, recompensa, recompensa, etc., são iguais em qualquer tipo de dependência. É igual na cocaína, é igual nos gadgets eletrónicos, é igual no jogo, é igual no álcool, etc., por aí fora. Portanto, as pessoas têm que perceber, e eu acho que isso é uma coisa que não se está a perceber muito bem, porque acho que os meninos ficam mais inteligentes por saberem mexer naquelas coisas todas. Eu, se quer que lhe diga, acho que tenho um problema grande, que é, nós somos primatas, e somos feitos para ver em frente e no horizonte. E, de facto, o que se vê agora toda a gente é olhar assim, não é? Portanto, isto tem várias coisas. Uma é que só se olha para um bocadinho. Outra é que se dobra ao pescoço. 11 graus, acho que já se apurou que Sim. Baixámos nos 11 graus. 11 graus. E depois, a pessoa, em vez de ver, digamos, o mundo e de se defender ou de se adaptar ao seu ambiente, não é? Considera que aquele ambiente, aquilo é o seu mundo. E isso é extremamente restritivo.
Está a ver, é uma coisa que... E, portanto, é limitador das capacidades cognitivas e é limitador das capacidades emocionais, porque as pessoas depois não interagem umas com as outras, estão todas ali naquela coisinha. O Orwell, quando escreveu 1984, só se esqueceu da parte em que... dos telemóveis. Em que as próprias pessoas é que querem ser vigiadas e que se vigiam e se autovigiam. Vamos voltar aos sonhos. Porque Freud acreditava que os sonhos eram a satisfação dos nossos desejos mais profundos, já aqui o dissemos. Se assim é, queremos saber, junto da professora Teresa Paiva, uma ajuda para nos ajudar, passo o pleonasmo, aqui a discorrermos dos sonhos mais correntes que todos nós temos. E eu vou pôr aqui em cima da mesa alguns e a professora vai-me dizer se está certo ou se está errado aquilo que eu estou a dizer. Sonhar que estamos a cair. É um clássico, todos nós. Em sua opinião, o que é que isto significa, quando temos este sonho? Significa que os nossos músculos, de repente, têm uma baixa do tono muscular e nós temos a sensação de queda. Muito bem. É sonhar com uma coisa que está efetivamente a acontecer. Portanto, com grande probabilidade. Não faz uma leitura mais... psicológica, não. Daquela. Eu não sou exatamente, quer dizer, acho que o Freud, como toda a gente, disse algumas coisas com sentido e outras que não têm sentido, não é? Portanto, e basicamente o grande problema dos sonhos é que os sonhos são feitos para esquecer, nós todos esquecemos os sonhos, mas os sonhos funcionam como uma forma de treino virtual dos nossos próprios problemas. Portanto, um treino virtual de realidades que vivemos e que percepcionamos. Quer dizer, aquilo é um treino virtual em que nós podemos acontecer-nos tudo que não corremos perigo. É um treino virtual e seguro. Portanto, são uma coisa extraordinária. Está a perceber? Portanto, eu não estou a pôr lá as coisas do inconsciente, etc. Aquilo é um treino e, efetivamente, sabe-se, por exemplo, no stress pós-traumático, nas pessoas que vêm de guerras, de guerras, etc. No stress pós-traumático, a primeira coisa é que as pessoas sonham com aquilo, ou com uma coisa parecida com aquilo, e para resolver o stress pós-traumático, eu ainda ontem tive uma conversa assim com uma rapariga, efetivamente o que é importante é que sonhar que se ganha o agressor. Muito bem. E quando ganha o agressor ou quando aquilo se banaliza, a gente deixa de ter o problema. Começou a resolver o problema. O problema os sonhos são nesse sentido. Dizia há pouco que há sonhos em que perdemos coisas. Dentes que caem. Os dentes caem. Sim, isso não tem significado especial. Tenho aqui uma indicação que o seu colega Freud, já faleceu, dizia que o nosso subconsciente interpreta os dentes como uma arma e se sonhamos que eles estão a cair, pode significar que nos sentimos desarmados e indefesos no mundo real. Estaria de acordo com esta leitura? Não, este gajo, este Freud, tá. Bom, vamos... Bruninho, qual é o teu sonho mais corrente? Olha, tenho vários. Gostava muito de ver, sonho muito com uma autoestrada para Beja, sonho muito com um comboio para Beja e sonho muito que o aeroporto de Beja possa ter os seus aviões a aterrar e a decolar. O último sonho é ver o Sporting campeão. Isso já não é um sonho, isso é um delírio, é uma coisa... Ó Zé, é por isso, é justamente por isso que eu não tomo comprimidos, senão depois deixava de sonhar e tudo isto esfumaçava. Há um sonho que é... Qual é o seu sonho mais recorrente, professora? Vá, aquilo que nos possa dizer. Eu tive uns sonhos importantes na vida, mas não tenho assim muitos sonhos. Eu durmo muito bem, sabe? Quem dorme bem não sonha. Isso é verdade. A mim em consulta mentiu-me, então. Não menti nada. Mentiu, porque me disse assim. Eu disse, professora, até vou aqui expor um pouco da minha intimidade, faz parte de um comunicador, dar só ao público.
Eu disse-lhe assim, professor, sabe que eu tenho uma capacidade extraordinária de sonhar, muitas vezes acordo, vou ao meu xixi, quando fumava ia ao meu cigarro, ia à aguinha, e voltava exatamente para o sonho no sítio onde o deixei. E a professora disse, isso é porque o José tem uma capacidade grande, mas isso não significa que descanse mal. E agora está-me a dizer o contrário. Não, eu estou a dizer, não estou a dizer o contrário. Isso não significa É uma inverdade, é uma inverdade. Não, é que as coisas não são preto e branco. Percebe? Há várias nuances nos assuntos. Geralmente, quem dorme bem não sonha. Não quer dizer que há pessoas que durmam mal e que não sonham Muito também. bem. Portanto, isto é muito complexo. É muito mais complexo. Há pessoas que sonham muito e o sonhar muito pode ser extremamente cansativo e é uma doença. Chama-se hiperonirismo. Está a ver? Chama-se assim. Hiperonirismo. Fui eu que dei o nome, Eu sofro de... O Bruno também sofre um bocadinho com a história do Sporting, de hiperonirismo. Com beja. E com beja. Sou um onírico. És um onírico. Eu sou um misantropo onírico. Porque eu cada vez gosto mais de estar sozinho. Andar nu em público. Este também é um pesadelo. O Freud deve adorar esse... Indica, o que é que ele dizia? Diga lá. Indica o medo e insegurança em si mesmo. É recorrente em pessoas que aceitaram uma promoção, foram para um novo emprego ou que precisam de falar em público. Está mais estabelecido nos nativos de Carneiro... Não, isto não está aqui escrito. E nos ascendentes de Capricórnio. Há distâncias nítidas entre a psicanálise, a neurologia. Estamos a falar sempre de uma zona do nosso corpo desconhecida, não é? Foi fundamental porque porque desencadeou uma ciência, percebe? E, portanto, ele tem, quer dizer, é uma figura fundamental na evolução das coisas. Agora, aquela ideia do inconsciente e do consciente e do subconsciente e não sei o quê, é uma ideia... Quer dizer, quando nós vamos ver os sonhos das pessoas e os medimos, uma coisa era as senhoras de Viena neuróticas, está a perceber? As senhoras de Viena neuróticas tinham algumas características. Mas as pessoas normais, se você for perguntar o que é que as pessoas estão a sonhar, as pessoas geralmente estão a sonhar com cenas do cotidiano. E quando chega mais para o fim da noite, têm uns sonhos mais estrambólicos, se lhes perguntar. Sim. Estrambólicos, quer dizer, sonham com coisas impossíveis, coisas que nunca viram, coisas... E as pessoas muitas vezes queixam-se e acham que isso é um problema. Mas, de facto, se não fosse assim, não eram sonhos. Está a ver? Sim. Portanto, o sonho é uma mistura, capacidade de desconstrução? É uma capacidade de reconstrução e de reconstrução e de refixação da memória que nós temos. E o nosso cérebro, quando nós estamos a dormir, começa logo a fazer imensas coisas e faz para nós um trabalho que nós nem sonhamos. Portanto, o dormir é fundamental para toda a parte intelectual, para toda a parte cognitiva, para a memória e para a parte criativa. E aquilo começa logo no sono profundo e vai continuar depois nos sonhos. E essas histórias, digamos... Mais mirabolantes, são, no fundo, quer dizer, desejos, coisas... Por exemplo, uma história mirabolante. Na descoberta do anel de benzeno, Estou a ver perfeitamente. É um anel. E o tipo sonhou que havia umas cobras que mordiam o rabo. E, portanto, com isso percebeu que o anel de benzeno, que era o que ele andava a estudar, portanto, ele estava, no fundo, a sonhar com o seu cotidiano. Ele estava rodeado de uma secretária que era uma cobra. Quer dizer, o seu problema era uma estrutura química. E ele, de facto, nos sonhos, ao ver que as cobras faziam um anel, percebeu que essa era a estrutura química que ele andava à procura. Muito bem. E isso acontece com muitas coisas, por exemplo, com a máquina de costura. Ele sonhou com índios, as pessoas sonham com determinadas... O benzeno não dava... Faziam lá umas coisas esquisitas. E depois... E, portanto, aquilo, os sonhos têm uma criatividade e muitas pessoas acham que, quando acordam de manhã, têm
a solução de muitos problemas, etc., porque efetivamente sonharam com eles. Muito bem. Mas, E, portanto, quer dizer, eu tenho uma visão mais, digamos, aberta. mais aberta, não é? Muito Não bem. estou a dizer, por exemplo, se alguma pessoa tem sonhos e me relata sonhos com conotação sexual, cobras, coisas assim, é evidente que eu pergunto se tem algum problema sexual. Não sei se está a ver. Não estou a dizer que tudo o que o Freud disse não faz sentido. Claro que faz sentido. Algumas coisas fazem sentido. Há Mas, coisas que entretanto, fazem já sentido, passaram mas... quase 200 anos. Também é natural que a ciência Sim, evolua. com certeza que a ciência evolua. Professora, dormir nas grandes entrevistas que dá, lemos, e a nossa equipa leu, e é um tema que nos despertou a curiosidade, não tem propriamente piada, mas que dormir mal pode ser um fator de penetração do cancro. O cancro chega mais às pessoas que descansam menos? Sim. A gente, quando vê as notícias, fica a pensar muito, não é? Que há muita gente agora com cancro. E, efetivamente, há cancros para determinadas profissões que começa a ser patente. O que é que acontece? É um bocadinho como as bactérias azuis, percebe? Quando as pessoas dormem mal, aquilo corre mal, a multiplicação das células corre mal e passa a haver mitoses. E quando há mitoses, são as células cancerígenas, percebe? Portanto, Células com defeito. São células com defeito, são as células cancerígenas que depois não são comandadas pelos mecanismos normais de controle do nosso organismo. O sonho, para terminarmos aqui só este dossiê do sonho, onde mergulhamos, tem sempre é quase autodepreciativo. Não há muitos sonhos em que nós saímos airosamente. Bom, os meus não, os meus eu ando nu e é uma tristeza. Olha, os sonhos para, quer dizer, a criação das ordens religiosas, muitas das ordens religiosas foram criadas porque houve uma comunicação, quer dizer, quase uma epifania com o divino. O São José, que fugiu, também foi em sonhos que lhe apareceu o anjo. Eu acho que há pessoas que têm sonhos épicos, sonhos que lhe marcam a vida e que nunca mais esquecem, chamam-se sonhos épicos. E que são muito importantes na vida das pessoas. Está a ver que marcam, quer dizer, a partir daí passa-se outra coisa. E, portanto, eu não acho que os sonhos sejam... Há pessoas, houve uma vez um doente que me contava os sonhos e eu ria à gargalhada, porque eram tão engraçados, parecia um boneco animado, percebe? Portanto, aquelas coisas do Tom e Jerry, de andarem sempre a correr uns super-herói e cai em precipícios e levanta-se. Levantam-se. Portanto, eu não acho que os sonhos, quer dizer, é evidente que nós temos sempre, o que você disse é verdade, no sentido em que há sempre nós temos mais emoções negativas do que positivas durante a noite e nos sonhos. Portanto, com mais frequência as emoções são negativas. E se dormirmos mal, isso aumenta ainda mais. E podemos fazer há um equilíbrio, uma balança emocional entre aquilo que são os sonhos que temos a dormir com os sonhos que temos acordados, com as nossas projeções e ambições, ou não? Quer dizer, eu não vou falar do aeroporto de Beja. Mas podia. Até porque está lá sempre gente. Aquilo está aberto 24. Tem Coca-Colas, tem bebidas e tem 2 polícias lá dentro. 2 polícias. E podia substituir o Montijo, não é? Fazerem um comboiozinho e dava... E aumentava-se o interior, não é? Estão sempre a falar do interior, olha, já estava. Mas, enfim, o que eu estava a dizer é que, efetivamente... não, o que é que você me perguntou? Eu perguntei-lhe se a projeção dos sonhos, daqueles que temos como ambições e os sonhos que temos a dormir, porque a palavra é a mesma com significados diferentes, mas há aqui, podia-se estabelecer alguma ligação? Eu acho que há 3 coisas que são equívocas, que é o daydreaming, não é? Que é a divagação, é o sonhar com o sucesso da vida e é o sonho. Quer dizer, não me parece que haja grande... Quer dizer, há sempre uma relação, porque somos nós, não é? Mas, necessariamente, à noite, graças a Deus, o nosso cérebro faz outras coisas do que aquilo que os nossos desejos, percebe? É muito complexo. O nosso cérebro é fantástico.
porque tem a professora Teresa Paiva lê ondas beta, alfa. Há uma eletricista dentro da professora Paiva. Já dizia a Elis Regina, eu quero uma casa no campo, e ela que abusava das substâncias para dormir, outras para acordar, mas é no Alentejo que a doutora e professora Teresa Paiva procura o equilíbrio natural das coisas e entre o chocalho das cabras e o carcarejar das galinhas encontra as condições ideais para dormir, o sono dos justos. Quando é que sentiu urgência, professora, de tem que sair de Lisboa, tem que... Aí há uns 10 anos, Oi? mais ou menos. Esta casa foi uma espécie de uma bênção. A gente às vezes tem bênçãos na vida, percebe? Eu tive bênção, por exemplo, o meu consultório é uma bênção. Temos que andar para trás porque eu estou a ficar enjoado. Eu também, então vá. Para desenjoar. Descobriu esta casa Sim, e já tinha a paixão pela bicheza toda? Eu sempre tive uma paixão pela bicheza. Sempre sonhei ter um sítio onde os animais vivessem à vontade e pudessem andar, quer dizer, sem leões, não é? Mas sem predadores, mas que pudessem andar à vontade. As galinhas são extremamente tranquilizadoras. Eu gosto de me sentar a ver as galinhas. E é de alguma forma complementar à vida, quer dizer, nós sempre Nós vivemos... fazemos parte, claro, são nossos somos irmãos, também. são nossos primos, chame-lhes o que quiser, mas quer dizer, nós somos todos a mesma família. Vamos ver animais? Se quiser, vamos ver. Iha! Olha, mas temos que sair os dois ao mesmo tempo, senão isto vira, está bem? 1, 2, 3. O pato. quero um burro, Quero um burro. tenho um burro para lhe oferecer. Tenho um burro para me oferecer, então, muito obrigada. Eu tenho 2 burras para o receber. Que lindas. O ganso. Gostou da dupla e fez também. Quen, quen. Ela é muito curiosa. Que o quarteto Anda cá. bem, Olha aqui. bem. Na beira da lagoa, foram ensaiar para começar. Professora, como é que se chamam as suas burras? Esta chama-se Nicolaia Sim, e aquela chama-se Valérie. muito bem. Parece um espetáculo russo. Russo, é um espetáculo russo. O burro que lhe vou oferecer chama-se Zimbrinho. Zimbrinho, que não vi. Oh, professora, Sim. aquilo é a Quinta da Marinha das Galinhas. É um grande condomínio, hein? É um condomínio de galinhas. Todos têm uma casinha e um quintal e um chapéu de sol. Venha cá ver os patos. Os patos são muito engraçados. Olá! Ah, vai! Olhou pro cima e disse assim: vem, Glu, 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 glu. Então, professora. Glu, 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 glu. Glô, 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 glô. Tu é os cruz. Este como é que se chama? Este. Ficava aqui, a morar aqui. a voz do pato é a mesma desafio. Um galinheiro é um galinheiro, um sítio de perus é um peroeiro. Este peroeiro é muito moderno. Traga-me cigarros, professora, da próxima vez que vier. Traga-me cigarros. Não, vá, saia daí. Belo condomínio. Ah, Gosto do seu condomínio. está bem feito, não está? Estou a ver a sua casa. Muito, sai muito. Nós, como povo, temos... li aqui uma entrevista sua, data de 1 de agosto, que, curiosamente, não é nas maiores cidades em que a qualidade do sono é pior. Temos a sensação de que as pessoas no campo, às vezes, dormem melhor. Mas não, os números e este estudo com 4.000 pacientes mostra-nos o contrário. O que é que nos mostra, professora? Mostra que, por exemplo, quer dizer, que há mais pessoas a dormir pouco, por exemplo, no Alentejo, que é estranho, principalmente as mulheres, que se dorme melhor nos Açores, que se dorme razoavelmente na região de Lisboa e que se dorme pior no Norte e no Sul. Muito bem. Portanto, aquela... eu tenho um texto depois no fim para si em que dizemos que quem dorme no campo dorme melhor, mas não é mesmo Não é verdade, de todo assim. não é verdade. Como povo temos a noção, os portugueses, e a professora tem feito esse trabalho, despertado consciências para a importância da qualidade do sono, as coisas estão a melhorar ou ainda estamos aquém? Quer dizer, as coisas estão a melhorar no sentido em que há muita gente a trabalhar no sono, o que é fantástico, muitos profissionais,
e que o diagnóstico é muito mais precoce e, portanto, nós vemos geralmente pessoas menos graves do que se via no início, não é? Eu no início via casos muito mais graves do que se vê agora e eram todos muito graves. A maioria era gravíssimo. Agora, vêem-se casos menos graves, o que é bom, portanto o diagnóstico leva menos tempo a fazer. O que eu acho que é uma tarefa, digamos, quase hercúlea, é convencer as pessoas que têm que dormir mais, tanto elas próprias como os filhos delas, e que têm que todos trabalhar menos, tanto os pais como os filhos, percebe? Que E, já portanto, não é esta preciso... relação de comunidade também é fundamental para diagnosticar problemas, porque normalmente quem é o primeiro sensor de uma má noite de sono é o cônjuge, ou a pessoa que dorme com... Sim, exatamente. Principalmente nos ressonares, não é? Ou nos sonos muito agitados, ou naqueles sonos que eu há bocado não falei, por exemplo, a pessoa ter um sonho em que faz aquilo que está a sonhar, o que é extremamente perigoso, porque pode magoar a si próprio ou quem está com ele. Portanto, isso são efetivamente os cônjuges. As apneias também, que incomodam. Exatamente, as apneias, o barulho, etc., o ressonar, não Portanto, é? que grandes grupos temos, se conseguíssemos estabelecer sumariamente grandes grupos de problemas de sono, professora? As insónias são o primeiro grupo. A privação de sono não vem à consulta, mas são certamente um grupo muito importante. As apneias são um grupo muito importante. Qual a diferença entre a privação e a insónia, professora? Os da privação não dormem porque não querem e a insónia não dorme porque não é capaz. Consegue. Está bem? A apneia é uma questão respiratória, que depois com todas as envolvências... É um problema. E depois temos os movimentos periódicos do sono, as parassónias, as hipersónias, que são uma coisa... Traduza-nos isso por miúdos. Hipersónias é dormir muito dormir bem. demais, ou dormir constantemente, ou com muita frequência, e, portanto, ter uma dificuldade de se manter acordado em situações habituais. Hipersónias. As hipersónias. Muito bem. Pois. E depois os desajustes circadianos, que são, quer dizer, o trabalho por turnos, o jet lag social, que quase toda a gente aqui presente tem de certeza, o síndrome de atraso de fase, que é as pessoas irem para a cama muito tarde, estarem-se às 6 da manhã ou às 7 da manhã, ou coisas assim. Toda a gente, e nós somos de um país, dos países da Europa, em que mais pessoas tomam ansiolíticos, coisas para dormir, etc. É possível para um tomador de ansiolíticos de longa data livrar-se desse mal, arranjando outro menos mal? A ciência apresenta soluções agora para as adições nas coisas a dormir, nas coisas para dormir? Eu acho que o sono todo é um problema global e não se pode pensar só em medicamentos. Quer dizer, tem que se ver os hábitos da pessoa, as características da pessoa, a sua vida, os seus problemas, as suas satisfações. Como um grande quadro. Como um grande quadro. Cada um tem o seu ambiente, não é? E esse ambiente tem que ser visto. E se não for analisado, não é possível modificar. Quer dizer, ninguém tem, digamos, uma palavra... Sim, Sarabim, cabeça de matraquim. Já cá está, não é? Tumba. Abracadabra, coisa assim. Não é? Portanto, não dá... portanto, as coisas têm que ser vistas pessoa a pessoa e bastante bem. Por isso é que as suas consultas são muito grandes. São muito demoradas, sim. Sim. Porque levam muito tempo, de facto, a saber isto tudo. E depois as pessoas têm que saber também uma outra coisa, que é possível mudar. Quer dizer, sim. Constantemente eu estou a ter, ainda hoje, vi um doente que estava cheio de remédios para dormir e que agora já reduziu para menos de um quarto dos que estava a tomar. Portanto, isso é uma coisa positiva, até porque se lhe foi feito um diagnóstico de uma doença do sono, que tem movimentos periódicos do sono e tem apneias, etc. Percebe? Portanto, e ao tratar isso, ele está a dormir muito melhor e consegue reduzir os seus medicamentos. E anda mais feliz na E vida anda dele, muito mais certamente, feliz, e o está coração com mais outro certo, aspecto, atenção. mais certinho, etc. Portanto, as coisas são possíveis e não é necessário, quer dizer, eu aliás digo, quanto mais remédios se toma, menos se dorme, não é? Portanto, eu estou aqui que nem me aguento.
Bom, vamos à música, não à música de embalar, se bem que a nossa convidada simboliza o lado fantástico, aquele em que a fantasia ganha sempre ou nada, que é aquilo que combatemos neste programa. Foi ao The Voice e só impressionou os jurados quando começou a cantar um dos seus originais, uma estrela em ascensão, uma mulher extremamente criativa, uma enorme artista, Bárbara Tinoco. Ele não sabe o nome dela, tem medo de perguntar. Ela é como atriz de novela que ele gosta de ver sonhar. Ela não sabe o nome dele, tem medo de perguntar. E se as promessas caradas foram bebida a falar? E ele não contou, mas ela não escondeu com quem a noite passou. Jura ela seu Romeu, ele quer mais, ela também. Talvez por isso nesse dia ele foi vê-la à luz do dia. Ele gosta das formas dela e ela diz que ele tem bom ar. E o mundo finge não saber que ele não é rapaz de fiar. Ela tem um novo sorriso, mas medo de o partilhar. Ele gosta mais do que é preciso de a desafiar. Ele que sabia de cor as moças mais fáceis, engates mais rascas. Ela que ficava em casa fechada, com medo de ser só mais um rabo de saias. Ele agora diz que ama, dormem juntos só a dormir. Gosta dela de pijama e ela de o corrigir. Ela agora diz que o ama, dormem juntos só a dormir. Gosta dele desarmado e ele de a ver despir. E as velhinhas na cidade sussurram: no meu tempo não era assim. Onde já se viu dois enamorados com cara de parvos antes dela dizer que sim. Antes dela dizer que sim. Mas ele ainda se lembra de descer aquelas escadas, ganhar coragem, perguntar: e como raio tu te chamas? Ela fingiu-se de irritada, ofendida pela trama. Ganhou coragem para o amar, perguntou: e tu como raio te chamas? Ele agora diz que ama, dormem juntos só a dormir. Gosta dela de pijama e ela de o corrigir. Ela agora diz que o ama, dormem juntos só a dormir. Gosta dele desarmado e ele de a ver despir. E as velhinhas na cidade sussurram: no meu tempo não era assim. Onde já se viu dois enamorados com cara de parvos antes dela dizer que sim. 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 Bravíssimo! Ora, viva! Posso dar um beijinho, Bárbara? 2. Bem-vinda! Muito obrigada. Parabéns, porque a letra é tua, a sua, a composição também. Quem é que te ofereceu a primeira guitarra? Foram os pais. Tu partiste da loja toda do The Voice quando eles perceberam que aquilo que estavas a cantar, que foi isto, é da tua autoria. Sentes que isso alterou alguma a visão que as pessoas tinham de ti, uma menina pequenina, com uma grande guitarra, a fazer-nos lembrar o The Hills Are Alive with the Sound of Music, não é? Mas tu ainda és melhor, porque tu compões tudo. Obrigada. Eu não sei o que é que isso é, mas vou assumir que foi um elogio. Foi uma grande volta, não foi? Sim, e senti que, pronto, principalmente a reação do público foi muito especial para mim. E o que é que andas a fazer agora?
Agora, ando a dar muitos concertos e principalmente tenho 2 muito especiais no final do ano, que são os meus primeiros 2 concertos em nome próprio. Um no Capitólio dia 11 de dezembro e o outro Uau. na Casa da Música dia 18. Espera lá, Capitólio, dia 11 de dezembro. e- Ainda há 4 bilhetes, não é? Portanto, tem que se 3, apressar. Há 3 agora. E 18, E 18 de dezembro na Casa da Música no Porto. parabéns. Muito obrigada. Já estás na Casa da Música, já estás no Capitólio, estás no mundo. Bem-vinda. Bárbara Tinoco, é uma Muito honra. obrigada. Muito obrigado. Há quantos anos é casada com o seu marido? Eu há 37. Não está farta? Não. Tá bom? Tá bom, seu Zé. Olá. Você preferia aquele que tem um trator maior que o meu, não é? Não. Com mais cavalos, vermelho, aquilo parece um Ferrari. Eu tenho não igual. Professora, viveu um momento da sua vida que foi público, porque estava dentro de uma agência de um banco, perto do seu consultório, naquela zona da cidade, onde houve um assalto e esteve sequestrada. Um assalto do antigo Banco Espírito Santo. Foi coisa que para lhe tirar o sono durante quanto tempo? Vai uns 2 meses. 2 meses. Quanto tempo teve sequestrada? Pouco tempo. 1 hora e tal, 2 horas, bem. Deu por si a ser médica numa situação de iminente perigo? Leu o que se estava a passar na cabeça daqueles 2 homens? Quer dizer, acho que... Ou estava tão assustada que... Não, quer dizer, pensei que me tinha que portar bem, percebe? Porque a minha tendência é reagir contra. E percebi que tinha que me portar bem, até porque estava com uma arma apontada à cabeça e as mãos presas atrás das costas. Quer dizer, nessa altura a gente tem um certo distanciamento das coisas e tenta ver, acha que aquilo não é exatamente a verdade, percebe? Isso já é o nosso instinto de sobrevivência a trabalhar, não é? Exatamente. E o que eu me lembro de ter feito foi tentar ver os sinais deles, porque eles iam com óculos para os identificar, etc. Tinha umas coisas esquisitas nos dentes. E depois fui efetivamente médica quando aquela porcaria acabou. A senhora que estava também teve crises de pânico e eu tive que a levar e que auxiliar. Portanto, aí fui médica mesmo. Não querendo entrar, porque não é o nosso programa, mas diz que tirou 2 particularidades positivas desse acontecimento extremamente marcante e negativo da sua vida e da história daquele dia, pelo menos para as pessoas que lá estavam. Que ensinamentos foram esses? Quer dizer, um é que nessa altura as pessoas mais novas provavelmente não se lembram, mas as pessoas mais velhas lembram-se, havia assaltos, quer dizer, todos os dias, sim. Às vezes chegava a haver 2 por dia, não é? Era uma coisa inacreditável, era mesmo inacreditável. E então as pessoas dos bancos, quem estava na caixa dos bancos, tinha ordem de dar o dinheiro que eles pediam, não é? Portanto, você imagine-se, tem uma arma apontada à cabeça, dá o dinheiro e depois não se pode falar daquilo, não é? Claro. Aquilo é um trauma, não é? Portanto, é uma coisa de stress pós-traumático, mesmo que não lhe tenham dado um tiro. Quer dizer, não é muito engraçado ter uma arma apontada à cabeça. E, portanto, as pessoas tinham ordem absoluta de não falar. E quando eu falei e me apresentei como vítima, claro. Não é? No fundo, fui, digamos, um exemplo para... Catalisador para que as pessoas começassem a falar. Sim, e sentissem que não estavam sós. Não sei se está a ver, porque eu também me senti mal, não é? Aquilo não foi engraçado. E mais? E depois a outra coisa é que os assaltos acabaram, apesar dos bancos dizerem que não podiam resolver o assunto, resolveram, não é? Portanto, eu acho que é inacreditável a gente ter assaltos aos bancos todos os dias. Portanto, os bancos... os bancos portugueses têm feito, como se sabe... Mas os grandes ladrões não entram dentro dos bancos, já lá estão. Já lá estão, exatamente. Nos escritórios. Pois, são esses que, efetivamente... Exatamente. Portanto, quer dizer, de qualquer maneira, os assaltos acabaram e agora são esporádicos, não é? Quer dizer, acalmou bastante. Sim, credo. Vamos voltar ao seu Alentejo?
Vamos a isto? Vamos, porque há uma cúmplice, a Dona Diodata, é uma espécie de relógio de cuco que marca as horas vagarosas do Alentejo. Ela é que tem assegurado a todos os habitantes da Quinta o tratamento adequado, não se deixa dormir em serviço, é uma mulher extraordinária e guarda as coisas em sítios espetaculares. Vejam. Olha quem. Deixa que eu levo. Vem cá que eu levo. Venha lá comigo. Vamos às cabras. Deixa estar que eu levo isso. Anda! Anda! Como é que a chama? Anda, Binha. Anda, Binha! Anda, Binha. Ah, Binha, anda. Anda. Suas interesseiras. Venham lá. Professora, há cabras do mal? Não, estas são todas do bem. Pita. Está feito. Parece que estamos naquele programa da SIC, do agricultor, né? Vou-me aqui casar com estas duas mulheres, ainda não escolhi. Tenho uma que é professora e tenho outra que é lavradora. Estou indeciso. Porquê é que eu me devia casar consigo, professora? Não, é melhor não casar. Não. É? Bom casamento. Não? Não, E consigo, madame? Então, que raio de agricultor sou eu? Não me oriento. Olha as cabras comem-se Olha, umas estas às são outras. todas pequeninas, está a ver? Há uma que é aquela que está ali assim, aquela ali assim castanhinha, Sim. chama-se Vera, Vera? que é o nome da minha personal trainer, esta aqui castanhinha. Foi ela que Se batizou. escolheu, porque é moreninha como ela. Muito bem. Venha, Dona Diodata. Deixe-me só ajustar aqui o microfone, força. Agora sim. Há quantos anos é casada com o seu marido? Eu há 37. Não está farta? Não. Tá bom? Tá bom, seu Zé. Olá. Você preferia aquele que tem um trator maior como o meu, não é? Não. Com mais cavalos, vermelho, aquilo parece um Ferrari. Eu tenho algo igual. Tem? Tem. A professora não tem trator. Não. Quer comprar um tratorzinho daqueles pequeninos para andar aí? Olha, é ele. Missão impossível! Salta do peito o telefone. Quem é? Quem era? Então é aí que o guarda. Não tem mais nada a tocar, não. Um fax. Pronto, está feito. Beijinhos à Diodata e ao marido, o Sr. Zé. Vamos falar do seu sonho mais recente, que brevemente vai ser concretizado, Sleep and Nature Hotel. Que projeto é este? É um hotel para se dormir melhor. Fale-nos deste projeto. É no Lavre. É no Lavre, sim. Quer dizer, é um projeto que tem uma concepção médica por trás. E, portanto, é uma espécie de mistura entre ecologia, harmonia, A homeostase. a homeostase e o sono, que é a base dessa Mas homeostase. o que é que lhe deu para abrir um hotel? É uma coisa que tira o sono. Sabe disso, não sabe? Ter um hotel não... Não sei, eu não tenciono explorar o hotel eu própria, não Claro. é só... quer dizer, a ideia daquilo é que, efetivamente, as pessoas, para melhorarem do stress e das faltas de sono, etc., têm que encontrar naquele espaço, ou podem encontrar naquele espaço, coisas que não têm habitualmente, que é jardins especiais, a possibilidade de apanharem coisas para comer diretamente, ver como é que essas coisas se fazem sem qualquer inseticida, etc, etc, por aí fora. E, portanto, tem a possibilidade, por um lado, de ver e comer coisas boas. E tem de se desligarem.
E de se desligarem, E de se desligarem, de um ritmo normal exatamente, e habitual. de se desligarem, terem um ambiente que aquilo chama-se o monte do vagar, porque aquilo é muito devagar, quer dizer, tem uma enorme tranquilidade e depois as pessoas têm a oportunidade de perceber que estão ligadas, como eu dizia há bocado, nós estamos todos ligados à natureza. Nós vimos, quando nós chegamos há 300 mil anos para trás, temos por trás toda uma inteligência que a vida na Terra foi tendo e que foi criando toda a diversidade E que está impressa em nós. biológica e que nos transmitiu isso. Portanto, nós somos uns privilegiados porque temos a informação de todos os outros que estiveram atrás de nós, percebe? Das outras espécies, tanto animais como vegetais, etc., por aí fora. E, portanto, nós somos uns privilegiados. E nós temos vários ambientes, quer dizer, por exemplo, você e eu, todos nós, temos à nossa volta uma coisa que se chama o microbioma, quer dizer, cada um de nós tem 2 a 3 quilos de bactérias cá dentro. Eu tenho 15. Você tem 15? Desde que deixei de fumar, o meu microbioma aumentou. Não, mas quer dizer, isso quer dizer que nós estamos intimamente, nós não podemos viver com maus microbiomas, claro. Está a ver? E não podemos viver sem ele. Portanto, nós estamos intimamente ligados à natureza e estamos a esquecer isso. Portanto, esta ideia do hotel é uma ideia de relembrar isso, tanto pela ligação com as plantas como por ligação com animais triviais, como por, obviamente, tratamentos sofisticados de hoje em dia. Portanto, a tecnologia está lá, não é? E quando é que abre o hotel? Quando Deus quiser. Não sei porque parece que já ouvi, ou já estava a pressentir essa resposta. E que bons ventos atragam Teresa Paiva a este programa. Espero que tenha dormido bem, que nós aqui não temos cama. Mas adiante, e se me permite, eu já agora pergunto, aceitou logo o convite ou foi dormir sobre o assunto? Agora, a sério, obrigado pelo que tem conseguido e por nos ter acordado para um sono bem dormido. Que dormir bem deve ser não a exceção, mas a norma, e há que fazê-lo entender a quem anda a dormir na forma. E para o que tal lhe tira ao sono, a Teresa tem solução, é entregar-se ao abandono da sua imaginação, que depois, para descansar, e nem sabe como eu a invejo, e como dizia o Bogar, temos sempre o Alentejo. Lá no Monte da Cegonha, com as cabritas e as burrinhas, até a insónia mais medonha adormece com as galinhas. Já na cidade é diferente, todo o stress tem seus custos e torna difícil à gente dormir o sono dos justos. Mas como diz, e com razão, e sem querer fugir ao tema, o prazer da solução supera qualquer problema. E já só me resta agradecer que, se não fosse hoje, nunca a teria a oportunidade de lhe dizer eletroencefalografia. Ei! Jesus! Obrigado! 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 Obrigado. Professora, as suas consultas são no Centro de Sono? Não. Onde é que é o Centro de Sono? Campo Lido. Campo Lido, em Lisboa. Em Lisboa. Tudo na internet. Quem quiser a Teresa Paiva, tem-na, porque ela dá consultas grandes, extensas e boas. Muito obrigado. Peço desculpa por qualquer incompetência no meu trabalho. É um gosto. Depois vai saber e nada, volta para a semana. Bruninho, junta-te a nós. Vamos embora, uma salva de palmas para o Bruno, para a professora Teresa Paiva. Em nome de toda a equipa, obrigado e até já. Olha, quem é? Quem é? Deixa-me atender. Quem é? É o seu marido. Então, Zé. Está tudo bem, Zé. Ó, Zé, onde andas? Estás chegando a casa? Não pagas uma fesquinha? Então, onde é que a gente vai ter? O chouriço está fechado. Vamos à do Carlos? Então, até já. Olha, a tua mulher fugiu com um cabo-verdiano que passou aqui. Disse... Estás safo? Está a ver como é que se entra logo no circuito? É, vamos lá acima do carro. Como é que é o seu nome?
Zé Pedro Vasconcelos, Vasconcelos. também conhecido como o Pequeno Goxa.